Bom dia, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus para mais um vídeo Lapidadas. Sejam bem-vindas, minhas queridas, e é com muita alegria que nós começaremos uma jornada com as mulheres da Bíblia. Hoje nós começaremos com Abigail. Quem era Abigail? Seu nome significa alegria. Abigail era uma mulher formosa, uma mulher temente, uma mulher prudente, mas era casada com um homem rude, qual seu nome era Nabal, um homem amargo, um homem rancoroso, duro nas suas palavras. Está em 1 Samuel capítulo 25. Aqui no contexto, Davi estava fugindo do rei Saul com 600 homens. Davi certa vez tinha pastoreado, cuidado do rebanho de Nabal sem cobrar nada, não permitindo que nenhuma se perdesse. Davi, quando ouviu falar que Nabal estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo, rapidamente lhe enviou 10 homens em paz em seu nome para que ele pudesse ajudar com alguma coisa. Mas Nabal ficou furioso, ainda desprezou o rei, dizendo: Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Não conheço. Desfez, menosprezou as palavras de Davi. Davi, quando ficou sabendo disso, ficou profundamente irado e disse: Não vai ficar um homem a fio da espada. Um dos servos de Nabal ouviu e contou tudo a Abigail. Abigail, uma mulher prudente e sábia, não disse nada a seu esposo. E no verso 18 diz: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado com cachos de passas e 200 passas de figos, e pôs sobre os jumentos, olha só, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao marido Nabal. Ela rapidamente tomou uma atitude, ela rapidamente teve sabedoria de tomar uma atitude correta para que evitasse uma matança, uma guerra. No verso 23, vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se em terra, lançou sobre ele os pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. A primeira atitude aqui de Abigail foi de humildade, de se prostrar, de se derramar diante de Davi. Você tem se humilhado? Você tem se prostrado diante de Deus? Ou você tem sido um coração arrogante, um coração soberbo? Nabal era soberbo, Nabal era arrogante. Nabal humilhou os servos de Davi. Nabal se esqueceu do que Davi tinha feito com ele, mas Abigail imediatamente se apressou para socorrer, para evitar uma guerra, uma matança. Ela se humilhou, se quebrantou. No verso 25, não se importe, ó meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome? Nabal é o seu nome, e é loucura estar com ele. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Além dela se humilhar, se prostrar, ela confessa e assume a sua culpa diante de si. Ela traz para si a responsabilidade, a luta, a batalha com sabedoria. Como você tem guerreado as suas guerras, minha amada? Como você tem lutado as suas lutas? Aqui ela estava sob uma pressão muito grande. Aqui poderia morrer muitas pessoas, mas ela teve sabedoria, paciência, prudência para agir da maneira correta, se humilhando, pedindo perdão, se prostrando e colocando diante do rei. Aqui ela disse: o meu esposo, a loucura está com ele. Aqui ela não escondeu os problemas da sua casa. Aqui ela não escondeu as suas dificuldades. Aqui ela não pintou um desenho de uma família perfeita, de um lar perfeito, mas aqui ela colocou as suas necessidades, as suas feridas e que precisavam ser tratadas. Você tem confessado, colocado diante de Deus os seus problemas, as suas lutas? Você tem se aberto com Deus? Você tem se prostrado diante de Deus? E você tem dito: Senhor, eu tenho falhado nesta área. Eu não tenho sido prudente nesta área.
Eu confesso que quando eu olho para a vida de Abigail, nós aprendemos muito com ela. Nós vemos o quanto nós temos que aprender, o quanto nós temos que se humilhar, o quanto nós temos que ser bondosas, né? E crescermos juntos com ela. A mulher virtuosa, a mulher de provérbios, quem achará? A tola derruba sua casa com suas próprias mãos. Aqui ela foi sábia, ela não foi tola, ela foi prudente. Ela colocou as coisas diante do rei, se prostrou diante do rei, assumiu a sua culpa e colocou, mostrou para o rei o que estava acontecendo naquela ocasião. E no verso 30 ela disse: há de ser que usando o Senhor contigo, segundo tudo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Aqui Abigail reconhece a mão do Senhor sobre Davi, as promessas do Senhor sobre Davi. Ela reconhece a palavra, ela reconhece o senhorio do Senhor, ela reconhece a soberania de Deus sobre a vida de Davi. Você reconhece a soberania de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Você reconhece que o Senhor está agindo em toda e qualquer circunstância? Certo homem diz, né, que a bondade é a linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. A bondade abre portas para a restauração, para a reconciliação, para o perdão. Aqui Abigail teve uma atitude de bondade, uma atitude de prudência, uma atitude de sabedoria. Ela estava numa pressão muito grande, mas ela não se irou, ela não foi brigar com seu esposo, não foi tirar satisfação com seu esposo. Ela tomou atitudes corretas que geraram as mudanças certas e necessárias para o livramento. Amém? Abriram portas para uma restauração. Olha só, no verso 33 do capítulo 25, Davi diz: bendita seja a tua prudência. Davi reconhece a prudência de Abigail. E bendita seja tu mesma que hoje me impediste de derramar sangue e de pôr minha própria mão em vingança. Davi aqui reconhece que estava errado, que ia tomar uma atitude errada, que ia tomar uma atitude à base do ódio, do rancor e da raiva. Quantas vezes nós tomamos atitudes assim? Mas quantas vezes nós apaziguamos uma situação assim? Quando estamos sob pressão, aí que nós vemos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos ser moldadas pelo Senhor, que precisamos ser lapidadas por Deus. E como nós somos carentes do Senhor, não é verdade? É nesse momento em que Deus está nos apertando, em que Deus está doendo, em que revela o nosso caráter. Você acha que estava sendo fácil para Abigail? Ela não disse nada para o seu esposo, pegou as suas coisas e levou para Davi. Mas Davi viu a sua prudência, a sua coragem, a sua ousadia, a sua bondade e a sua humildade. Então, no verso 35, Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Amém? Davi ouviu. Davi recuou seu coração do ódio, Davi recuou seu coração da amargura, Davi recuou seu coração da vingança. Davi estava reconhecendo que o que ele estava fazendo era loucura e não iria agradar o Senhor. Ela impediu uma batalha, ela impediu um derramamento de sangue através de bondade e de sabedoria. Nós precisamos buscar isso em Deus, precisamos buscar essa força no Senhor. Olha só, e quando Davi ouviu que Nabal tinha morrido, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Davi glorificou o nome do Senhor pela vida de Abigail. E também Davi glorificou ao Senhor pela justiça que o Senhor fez com ele, tocando na vida de Nabal. O interessante aqui é que quando Davi recebe, o coração se acalma com as palavras de Abigail,
com a bondade de Abigail, ela volta para a sua casa. E quando ela volta para casa, ela encontra o seu esposo embriagado. Mas ela não diz uma palavra. Isso é uma mulher sábia. Sabe a hora certa de falar, sabe a hora certa de agir. Ela deixou para falar para ele, de contar para ele quando ele estava já são, curado da sua embriaguez. E quando ela contou para ele, vocês acham que ele se arrependeu? O seu coração se endureceu como pedra. E Deus ainda deu 10 dias para Nabal. Eu creio que ele deu esses 10 dias para ele refletir, para ele se arrepender, né? Para ele se converter dos seus maus caminhos. O que o Senhor diz em 2 Crônicas 7:14. Nós devemos se humilhar perante a mão do Senhor. Nós devemos voltar para o Senhor. E aqui Nabal não se arrepende. O seu coração fica endurecido pela sua maldade. E Deus toca na sua vida e ele veio falecer. E Davi glorifica Deus por isso. E Davi se casa com Abigail. Abigail aqui recebe porção dobrada, não é verdade? Ela recebe bênção dobrada, porque além dela receber, né, de Davi ouvir as suas palavras e não querer uma guerra, não querer uma matança, ela ainda casa com Davi. E tem filhos com Davi. Forma uma família com Davi. Aqui nos ensina que nós precisamos ter um coração moldável, um coração ensinável. E quando Davi a chama, né, o mais interessante é que no verso 42, Abigail se apressou e se dispôs, cavalgou no jumento com as 5 moças que assistia, e ela seguiu as mensagens de Davi, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Ela se apressou a se encontrar com o rei. Ela se apressou a se relacionar com o rei. Você tem pressa de ouvir o Senhor? Você tem pressa de se relacionar ao rei? Ou você tem pressa de agir com ira, com raiva, com rancor? Ouça as palavras do Senhor. Ouça o que Deus tem para você. Se humilhe, confesse, peça perdão, que Deus tem o melhor para você. Que com certeza, que com essas atitudes, a vitória é garantida. Amém? Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que seja transformadora, que você tenha sabedoria, discernimento e prudência para tomar as atitudes corretas que geram as mudanças necessárias para a nossa vida. Tenham um bom dia e fiquem na paz do Senhor. Até quinta-feira com mais mulheres da Bíblia. Um grande beijo. Fiquem com Deus.